partir do dia 2 de janeiro eu vou estar entrando de férias e o pastor Edson estará assumindo a direção da igreja, dos trabalhos da igreja. E o irmão Paulo, a gente está colocando ele como responsável a fazer as inscrições do Missão Resgate. Nós temos, agora em janeiro, já tem um acampamento do Missão Resgate. Então, se alguém da igreja quiser ir, quiser participar, procure o irmão Paulo, dê um nome para ele, que ele vai fazer a inscrição, ok? Quem quiser participar do Missão Resgate. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Fala sobre a suprema excelência do amor. Vamos colocar de pé? O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 12 ele fala muito sobre dons, vários dons que ele vai falando aqui. Fala o dom de mestre, operadores de milagres, todos têm dons de cura, todos falam em línguas, todos têm o dom de interpretar essas línguas. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, né? E aí ele entra no capítulo 13 falando durante o capítulo todo sobre o dom maravilhoso do amor. Dom maravilhoso do amor. E aí eu não quero ler o texto todo, mas ir lá para o verso 11 e ler do verso 11 ao 13, que diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando, porém, cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Amém? Pai, obrigado, Deus, por esta palavra linda, abençoada e abençoadora. Que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito fale em nós e por nós, e que nesta noite haja edificação de vidas, salvação de almas, e que o Teu nome seja honrado e glorificado mais uma vez. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Hoje, o irmão Paulo ele postou uma mensagem muito especial no grupo de WhatsApp da igreja. E essa mensagem tem como título Águia. Quem leu lá essa mensagem? Águia ou Pato? Águia ou Pato? E quando eu estava lendo essa mensagem, o Espírito Santo de Deus começou a falar de uma forma muito especial no meu coração. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração foi acerca do título que a gente vai dar para o ano de 2020. A gente está chegando aí, está pertinho da entrada do ano de 2020, e que o Deus falou no meu coração foi o seguinte: 2020, o ano Águia da Terceira Igreja Batista em Pilar. Aí vocês ficam aí boiando sem entender nada. Que história é essa, pastor, de ano Águia? Então a gente vai ter que explicar, para poder os irmãos compreenderem bem
ano águia. Por quê? E por que o Senhor vai falar sobre águia e você lê aí esse texto de 1 Coríntios capítulo 13? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então a gente vai trabalhar em cima disso agora. Preste bastante atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. O texto que nós lemos diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas próprias de menino. Primeira coisa importante, para que nós tenhamos um ano águia em 2020, a gente precisa deixar de lado as coisas de menino. O que são coisas de menino? A gente chama de criancice, não é? Criancice. Criança faz o quê? Pirraça à vontade, né? Então, gente, a gente tem que parar de fazer pirraça, porque pirraça é coisa de criança. O que mais é coisa de criança? Ficar chateado por qualquer coisinha, né? Fica chateado, qualquer coisinha, tá chateado, estou de mal. Belém, nunca mais fico de bem, né? Já brincou disso quando era criança, Edna? Hein? Já brincou sim, que eu sei, né? Ô Jarba, meu amigo, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Estou feliz com a tua presença aqui. Dá um abraço bem forte nele, Ailton, por mim. Esse abraço é por mim, amigo. Isso aí. Bom ter você aqui. Helder também está aí com a gente aí. Seja bem-vindo, Helder. Em nome de Jesus. Vou pedir ali a Sueli, minha nora, que dá um abraço bem forte no Helder por mim. Isso. Deus abençoe. Então, voltando aqui para as coisas de menino. Para a gente ter um ano de 2020 águia, a gente precisa deixar de lado a meninice, a criancice, as reclamações. Já viu uma criança quando o pai manda ela lavar a louça? Vai lavar a louça para mim. Ah, pai, ah, mãe, manda outro. Se teu irmão, então, já passa a bola, né? Manda fulano, manda ciclano, você sabe, passando a bola. Então, precisamos deixar de lado as coisas de menino, mas vamos caminhar. E ele vai dizer aqui: porque agora vemos com um espelho obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Visão. Se tem uma coisa que a águia tem e que é fenomenal, é a visão. Ela tem uma visão além do alcance, uma visão de 360 graus. Ela enxerga, ela observa tudo que está à sua volta. Ela enxerga a uma distância muito longe a sua presa, e ela traça a sua trajetória. E se é um peixe que está dentro da água, ela vai e mergulha, e ela não sai dali sem aquele peixe. Se é um outro animal, ela vai certeira, ela tem uma visão, ela traça o propósito, traça o objetivo. Então a gente não pode mais, em 2020, enxergar obscuramente, tentar enxergar no escuro. A gente tem que ter uma visão de águia, tem que ter propósito, tem que ter objetivo. A gente tem que buscar, com perseverança, com carinho, com amor, aquilo que Deus já falou ao nosso coração que Ele nos deu. E se Ele deu esse sonho para nós, esse sonho vai se cumprir. Você crê nisso? No nome de Jesus. Mas vamos caminhar um pouco mais além. Ele diz que agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Conheço em parte, queridos. Se tem uma coisa que a gente tem que buscar em 2020 conhecer,
é Deus e o Espírito Santo de Deus. Quanto mais a gente mergulha em busca do conhecimento de Deus, mais nós somos abençoados por Ele. Mais Deus Ele se revela a nós, mais Deus Ele se mostra a nós. Quanto mais a gente permite o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, mais a gente atrai o céu para a terra, a gente atrai o céu para a nossa vida, a gente atrai o céu para a nossa família, a gente atrai o céu para o nosso trabalho, a gente atrai o céu para a nossa igreja, porque onde o Espírito Santo de Deus está, é céu para mim. Ele está presente na tua vida, amém ou amém? Amém. Se Ele está presente na tua vida, você vive no céu. Você vive aqui na terra um pedacinho do céu, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque você é guiado, dirigido, orientado, protegido pela força e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado aqui pela... Mas aí o apóstolo Paulo conclui de forma majestal o texto. Ele vai dizer o seguinte: agora, pois, preste atenção, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, este tripé. Porém, o maior destes é o amor. Fé. O que é fé? Para que você tenha um ano ágil em 2020, você precisa ter fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, continua ouvindo e ouvir novamente a palavra de Deus. No final do ano passado eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia 4 vezes este ano, de 3 em 3 meses ler a palavra de Deus. Eu preciso ter fé. Como é que eu vou ter fé se eu não entrar em contato com a palavra de Deus e o Deus da palavra? E uma das formas que a gente tem de entrar em contato com Deus é lendo a palavra, é meditando na palavra. E aí eu não posso simplesmente pegar a palavra de Deus e botar no pedestal lá na sala, ou no quarto, seja lá na cozinha, aberta lá no Salmo 91, e achar que aquilo ali vai resolver alguma coisa para mim. Não resolve nada. Querido, não use a Bíblia como amuleto, como se fosse uma ferradura que você botasse em cima da porta. Não é para isso que ela existe. Ela existe para te ensinar a conhecer Deus, a se relacionar com Deus, a caminhar com Deus. E uma das coisas que eu decidi no final do ano passado é que este ano eu queria caminhar mais perto de Deus, mais próximo de Deus. E pela graça e misericórdia de Deus, eu já estou no penúltimo capítulo, que é Zacarias, que eu começo sempre pelo Novo Testamento, leio primeiro o Novo Testamento, depois eu vou para o Velho Testamento. O capítulo 10 de Zacarias, Zacarias tem 14 capítulos. E logo em seguida eu vou entrar em Malaquias, que é o último capítulo, e assim eu estarei, se Deus quiser, já amanhã estarei concluindo a leitura da Bíblia pela 4ª vez este ano. Se eu quero ter fé, se eu quero que a fé realmente brote no meu interior, eu preciso de Bíblia. Não existe fé sem Bíblia, sem palavra de Deus, não existe. Eu sinto muito te dizer que se você não lê a Bíblia, se você não medita na palavra de Deus, a sua fé, não digo nada, mas já disse, a sua fé não existe. Bíblia, você quer ter fé, você quer ter um ano de 2020 águia, leia a Bíblia, coma a Bíblia, beba a Bíblia, medita na palavra de Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. E pela fé, os nossos antepassados conquistaram coisas tremendamente maravilhosas. A gente poderia ficar aqui
O resto da noite só falando sobre coisas lindas e maravilhosas que foram conquistadas pela fé pelos nossos antepassados. Mas a grande realidade é que Deus quer que eu e você, que a gente conquiste no presente, tanto quanto ou talvez até mais do que eles conquistaram, pela fé. Pela fé. Ah, pastor, o que isso tem a ver com a águia? Veja bem, preste atenção aqui. A águia, ela voa cada vez mais alto. Ela tem uma característica muito interessante. Quando ela faz o seu segundo voo, ele é mais alto do que o primeiro. E quando ela faz o seu terceiro voo, ele é mais alto do que o segundo. Ela sempre se esforça para voar cada vez mais alto. E com isso ela tem uma lição muito profunda a nos ensinar. Se os que confiam no Senhor são como a águia, então nós precisamos ter uma vida de altos, não uma vida de altos e baixos. Há muitos cristãos que são instáveis demais, sua fé oscila como a onda do mar, não se firmam, não crescem, não amadurecem, são reincidentes em repetidas quedas. E por que isso? Por falta de fé. Precisamos ser como a águia. Se hoje eu voei até essa altura, eu estou crendo, confiando que amanhã eu vou ultrapassar essa altura e vou chegar a essa. E se amanhã eu chegar a essa altura, eu estou crendo que Deus vai me elevar a um patamar mais elevado ainda. Por quê? Porque eu creio. Meu irmão, quem crê, quem tem fé, não fica estagnado, está sempre alçando voos cada vez mais altos. E é isso que Deus quer para você, para a sua vida. Você não foi feito para rastejar, você foi feito para voar. E Deus quer que você voe. A boa notícia é que Deus quer que você voe voos cada vez mais altos. Mas para isso você precisa ter fé. E para você ter fé, você precisa da palavra. E uma coisa chama a outra. Uma bênção chama a outra bênção. Assim como um abismo chama outro abismo também. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se atola no lamaçal. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós somos abençoados. Maior é a nossa confiança, maior é a nossa fé. Mas vamos partir agora para a esperança. Esperança. A gente sabe que a nossa vida não é feita só de festa, não é verdade? A gente sabe que a nossa vida, o próprio Deus, na sua palavra, o próprio Jesus Cristo, Ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Mas aí Ele dá uma esperança para a gente: no mundo vocês vão ter aflições, vão passar por dificuldade, vão passar por problema, vão passar por adversidade, você vai ficar empregado, desempregado, você vai ficar doente, você vai ter acidente com automóvel, você vai ter um monte de problema, mas não perca a esperança, tem bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Esperança. Nós não podemos perder nunca a esperança. Mas pastor, o que a esperança tem a ver com a águia? A águia, ela voa acima da tempestade. A águia ainda nos ensina uma outra lição muito importante. Sempre que divisa no horizonte a chegada de uma ameaçadora tempestade, sempre que vê as nuvens escuras e os relâmpagos riscando o céu, sempre que ouve o ribombar dos trovões, ela agiganta ainda mais os seus esforços e voa com intrepidez para as grandes alturas, pairando acima da tempestade, onde sobrevoa em perfeita bonança. Temos também em nossa jornada muitas tempestades. Muitas delas são ameaçadoras e perigosas. É insensatez viver abaixo
e sofrer os efeitos catastróficos da tempestade. O segredo na hora da crise é voar um pouco mais alto e agasalharmos debaixo das asas do Deus onipotente. Ele é a nossa esperança. Vire para o teu irmão e diga assim: Deus é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a torre de libertação. Ele é o nosso alto refúgio. Ele é o nosso esconderijo seguro. Ele é o nosso abrigo no temporal. É lindo demais, irmãos. Eu amo Deus e amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos dá esperança. Quando tudo parece perdido, ela nos dá esperança. Quando o povo de Israel estava cercado, saindo lá, do Egito, e aí vem lá o exército de Faraó, vamos destruir o povo de Deus, o povo de Israel. Não tinha uma arma sequer para lutar. Estava encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Aí o povo começou a reclamar: Moisés, seu miserável, como é que você tira a gente de lá para morrer aqui nesse deserto? Moisés, pelo amor de Deus. Imagina 1 milhão de pessoas reclamando ao mesmo tempo, gente. Já parou para pensar? É por isso que a Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso do mundo. Tem que ter haja mansidão para suportar um povo daquele gritando no ouvido dele. Aí Moisés se prostra, vai orar, e ele começa a clamar: Senhor, me ajuda aí, minha coisa está feia para o meu lado e para o lado do teu povo, Senhor. Aí Deus vira para Moisés e dá a ele uma palavra de esperança. E diz assim: Moisés, por que clamas a mim? O exército que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês verão outra vez. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia, irmão. O Senhor em 2020 vai pelejar por você. Você crê nisso? Você tem essa esperança, você tem essa convicção, você tem essa... Eu tenho essa certeza que o Senhor vai adiante de mim, vai abrir as portas para eu passar e vai me conduzir em triunfo, e é isso que Ele quer fazer com você também. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. O Salmo 27 diz: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Quando os meus adversários me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Glória a Deus. Gente, isso é tremendo, isso é maravilhoso. A nossa esperança, a nossa confiança está depositada no Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. Não há o que temer. 2020 está às portas, sim. Venha em nós, 2020, seu lindo, porque esse será o melhor ano da nossa vida. Você crê nisso? Venha, deixe ele vir. E vamos saudá-lo com bastante entusiasmo, alegria, com bastante fé, com muita esperança e certeza de que Deus tem coisas maiores e melhores para cada um de nós. E aí Paulo entra na terceira coisa linda, formando esse tripé que é o amor. Amor. E ele começa o texto dizendo o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor, isso de nada me adiantará. Por quê? Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita,
não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Queridos, o amor jamais acaba. Por que o amor jamais acaba? Porque Deus é amor, Ele é a essência do amor. O amor brota do trono da graça de Deus e desce para o nosso coração. E quando a gente está em comunhão com Deus, esse amor flui como rios de água viva, de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que a gente sente o fluir do poder de Deus nas nossas entranhas, no nosso sangue, na nossa veia. Porque esse amor de Deus é tremendo, é maravilhoso. Agora a pergunta que não quer calar, pastor, o que esse amor, o que o amor tem a ver com a água, né? Então a gente tem que explicar. A águia, ela tem uma característica linda, irmãos, que nenhum outro animal, aliás, nem o ser humano tem. Ela tem uma característica linda. A característica da águia é a fidelidade. A águia, ela só tem um relacionamento durante toda a sua vida, um parceiro e uma parceira. Ela não muda, ela é fiel. A gente vai ver o galo lá no galinheiro, ele domina, lá tem uns 50 galinhos, o galo manda no galinheiro, né? Fidelidade do galo, né? Nenhuma, é 0,000, né? Mas a águia não. Ela escolhe muito bem o seu parceiro e ela não abre mão. Não abre mão durante toda a sua vida. É aquele ou aquela ali, pronto, acabou. Amor, irmãos, isso é amor. Amor é escolha. Quando a gente decide casar com alguém, quando a gente decide viver com uma pessoa, a gente está disposto a rejeitar todas as outras pessoas, por mais belas que sejam as outras mulheres. Eu escolhi a minha linda e bela mulher chamada Jussara, a mulher mais linda da face da terra, e eu não abro mão de viver todos os dias da minha vida ao lado dela. E uma coisa que eu já falei para ela, né? A única forma de ela se ver livre de mim é eu morrendo, né? E a única forma de eu me ver livre dela é ela morrer. Não tem outro jeito, irmãos. Eu fiz um pacto com Deus de fidelidade, antes de fazer com ela, eu fiz com Deus. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente vem e sobe no altar e a gente promete, promessa é coisa séria para Deus, porque Deus diz: é melhor você não prometer do que você prometer e não cumprir. Infelizmente, tem muita gente se dando mal aí, que está prometendo as coisas e não está cumprindo. Promete a Deus que vai fazer isso e não faz. E promessa é coisa séria, ainda mais feita diante de Deus. Eu falei para ela uma vez: olha só, eu prometi a Deus que amaria você na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na enfermidade ou na saúde, e cuidaria de você, estaria ao teu lado até que a morte nos separe. Eu não morri, você não morreu ainda, a gente está junto e vamos continuar juntos. Quando você estiver viva, me aguenta, segura, filho, segura, né? Por quê? Porque todos nós temos os nossos defeitos, irmãos. Não há ninguém tão bom que não tenha defeito, também não há ninguém tão ruim que não tenha qualidade. Todos nós temos. Às vezes a mulher tem que aturar o homem, e às vezes o homem tem que aturar a mulher também, não é verdade? Essa é a realidade da vida. Porque é uma utopia essa história de casamento perfeito. Não existe. Ponto. Não existe. Todo casamento tem problema, todo casamento tem DR, discussão de relação, todo casamento tem biquinho, todo casamento tem um não gostei, né? Todo casamento tem, não tem jeito, todo tem. Todo casamento tem aquela aberração: eu não vou fazer comida
vida para você. Eu vou para a casa da mamãe. Todo casamento tem isso, irmão. E não adianta não, que eu não estou fazendo profecia, que isso aí é natural. Acontece mesmo. Mas a águia nos ensina a sermos fiéis. E eu louvo a Deus e não falo isso, né? É para parecer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu vou fazer agora em janeiro, dia 13, 30 anos de casado. E pela graça e misericórdia de Deus, nunca fui infiel à minha esposa. Nunca fui. E nunca serei. Porque uma coisa que eu já disse para ela também, antes de ser infiel a você, eu vou estar sendo infiel ao meu Deus. E a última coisa que eu quero no mundo é ser infiel ao meu Deus. É a última coisa que eu quero. Então, queridos, chupa essa manga aí. Aliás, já chupou a manga, agora degusta o caroço. Mas essa fidelidade da águia é uma lição tremenda nos nossos dias, irmão. Dias em que a gente vê aí casamentos sendo destruídos aí na lua de mel, né? Casal se separando na lua de mel, com menos de um ano se separando. Agora tem um tal de união estável aí, e o camarada vai lá no cartório e rasga o papel e pronto, resolveu, né? Para facilitar mais ainda a separação. Mas com aquele que serve ao Senhor não é assim, porque nós somos como águia. Amém ou não amém? Somos fiéis, vamos permanecer fiel para a glória de Deus. Mas, queridos, acabou por aí? Ainda não, porque eu tenho meia coisa boa, né, Claudinei? Obrigado. Me deu um tempão para falar, né? Olha que coisa linda. Quebrada, tenho certeza, peraí. Mas além da fé, da esperança e do amor, estes três, cujo maior é o amor, existem ainda outras coisas importantes que a águia nos ensina e que estão contidas também na palavra de Deus. Eu quero compartilhar apenas mais duas coisas, que é o quebrantamento e a renovação. Uma das características mais interessantes da águia é a sua renovação. Davi expressou esta ideia no Salmo 103, no verso 5. Ele diz o seguinte: Deus é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha só que coisa linda. Deus é quem farta de bens a tua velhice. Olha aí, gente boa, acima dos 50, presta atenção. Deus é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Quem crê nisso, diga amém. A pessoa acima de 60 falou mais forte, hein? E é uma verdade. Agora, como se dá essa renovação, esse processo, irmãos? Como se dá? A águia, quando começa a sentir que suas penas estão ficando velhas e enferrujadas, quando começa a perceber que o seu bico já não está tão afiado e forte como antes, quando descobre que suas garras já estão enfraquecendo, ela toma uma medida drástica. Eu aqui tomei água, né? Mas ela toma uma medida drástica, quase traumática, para poder sair deste quadro desolador. Agora preste bastante atenção, irmãos, o que a águia faz. A primeira coisa que ela faz é interromper as suas atividades. Ela não prossegue o seu trabalho, ela não prossegue nos seus voos altaneiros, ela não continua fazendo a sua casa, suas aventuras. Ela fecha a sua agenda e cancela os compromissos. Queridos,
momentos em que a melhor coisa a fazer é nada fazer. A melhor coisa a fazer é ficar parado. Nem sempre é prudente avançar, nem sempre. Deus não está interessado em ativismo. Ele está mais interessado no que somos do que naquilo que fazemos. Trabalho sem vida é infrutífero. Ativismo sem santidade não agrada o coração de Deus. Precisamos aprender como a águia. Há aproximadamente 2 anos atrás, Deus me fez parar. Eu era um ativista nato. Pessoa que gostava de fazer, e ainda tem um pouquinho disso aí, né? Um pouquinho. Mas Deus, Ele me obrigou a parar. Não para por bem, para por mal. Porque para o processo de renovação acontecer, irmãos, a gente não pode prosseguir, a gente tem que dar uma parada. Eu tive um período grande de depressão em que eu parei todas as atividades. Eu parei tão bem parado que eu pensei que nunca mais eu voltaria nem a caminhar. Mas naquele momento eu estava vivendo o meu momento de renovação. Também estava vivendo o meu momento de quebrantamento. Porque às vezes o vaso precisa ser quebrado para poder ser feito um novo vaso, um vaso diferente. E muitas vezes, se a gente não se autoexamina para ver onde a gente precisa trabalhar, se não tem uma humildade para buscar esse quebrantamento aos pés do Senhor, na presença de Deus, Deus muitas vezes permite que a gente parta no meio. E eu posso dizer para você que a depressão ela me partiu no meio e me obrigou a parar de uma forma que eu nunca pensei antes que pararia. Isso me deu medo. Na realidade, isso me deu um grande pavor. Porque quem está acostumado a ir e avançar, e ir e fazer, e ir, quando você para é o caos. Literalmente o caos. Eu via tudo escuro, não havia luz no final do túnel, aliás, não havia nem túnel, quanto menos luz no final dele, era tudo trevas. E foi um momento que eu pensei até que Deus havia se esquecido de mim, que Deus havia me abandonado. E às vezes Deus, Ele faz isso. Ele se cala e aí a gente busca e Ele continua calado. Ele não fala nada. Mas quando Deus está em silêncio, isso não quer dizer que Ele está parado, Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando para nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos renovar. Então, querido, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Se você não se quebrantar por bem, Deus vai quebrantar você. Ah, pastor, como assim? Sabe por quê? Porque Ele te ama. E hoje eu posso dizer, na época eu não sabia disso, hoje eu posso dizer que eu sei perfeitamente porque Deus me parou com aquela depressão, porque Ele me ama, porque Ele tinha coisas melhores e maiores para mim, porque Ele queria trabalhar o meu caráter, Ele queria trabalhar a minha personalidade, Ele queria trabalhar a minha maneira de ser, de agir, de fazer as coisas, Ele queria me aperfeiçoar, e não tinha outro jeito senão me quebrar. Agora eu quero dizer para você uma coisa, que esse quebrantamento poderia ter vindo de uma forma diferente. Não precisava ser através da depressão. Esse quebrantamento poderia ter vindo através de uma busca constante e contínua de Deus. É por isso que depois da minha depressão me deu uma sede de Deus, uma fome de Deus, e em 2 anos eu já li mais a Bíblia
do que nos outros anos todos. Eu estou lendo agora a Bíblia pela 10ª vez. Estou terminando de ler a Bíblia pela 10ª vez, para vocês terem uma ideia. Em 2 anos, eu estou lendo a Bíblia 6 vezes. Os anos todos que ficaram para trás, eu tenho 55, né? Tenho 55 anos. Até os 53 eu li a Bíblia 4 vezes. Em 2 anos eu li 6 vezes. Por que isso? Porque Deus, Ele me quebrou. E quando a gente é quebrado, a gente começa a entender e conhecer Deus de uma forma como nunca antes entendeu e nunca antes conheceu. É como Jó disse, né? Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço, porque tu me quebrou, e agora eu te conheço, de contigo andar. É diferente, irmãos, é diferente. Deus, Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso bem. E o quebrantamento que Deus quer, a gente busca constante da palavra, de comunhão com Ele, busque, se quebrante diante de Deus. Às vezes a gente faz o apelo aqui na frente, e aí a pessoa, eu vou de novo lá, o pastor está fazendo um apelo novamente, eu vou lá me consagrar. Todo domingo eu tenho que me consagrar, todo domingo não, irmão. Você tem que se consagrar todos os dias, várias vezes por dia. É isso que você tem que fazer. Não é só todo domingo não. Porque se a gente se quebranta diante de Deus todos os dias, não é preciso Deus nos quebrar. Mas se a gente vai pura e simplesmente empurrando com a barriga, deixando a vida nos levar, como diz lá o pagodinho do Zeca, né? Quando a gente vai empurrando com a barriga, e chega um ponto de acabou, chega com essa palhaçada, chega com essa criancice, você precisa crescer, agora basta. E aí a coisa acontece. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Ele te ama. Entenda isso, Deus te ama. E às vezes Ele permite que a gente quebre, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Mas não precisa ser assim, desde que você entenda. Mas tem uma outra coisa nessa história aí que a águia nos ensina. A segunda coisa que a águia faz é isolar-se nos altos dos penhascos. A águia é uma ave solitária. Ela não voa em bandos, sobretudo quando está nesse processo de alta renovação. Ela alça um voo altaneiro, galga as alturas mais excelsas e refugia-se no cume dos mais altos penhascos. Ali ela fica sozinha, isolada, enfrentando a sua própria realidade. A terceira coisa que a águia faz, veja bem, isolar-se. Muitas vezes nós precisamos nos afastar de tudo e de todos para podermos ter verdadeiramente um encontro com Deus. Eu me lembro quando eu fiquei deprimido, a igreja me deu uma dispensa e muitas pessoas ligavam lá para casa perguntando para Jussara, posso visitar o pastor? E foi a época que eu mais menti, se eu me perdoo, mas foi a época que eu mais menti na minha vida. Estão ligando para você, querem te visitar. Não, fala que eu fui no médico, fala que eu saí, fala que eu não estou em casa, inventa uma história aí, porque eu não quero ver ninguém. Você está isolado, você quer ficar sozinho. A única pessoa que eu queria ver era minha esposa mesmo, porque já estava lá também. Se eu não tivesse, de repente nem ela eu queria ver, mas era quem cuidava de mim, quem estava do meu lado ali. E muitas vezes a gente precisa se isolar para poder realmente entender o processo, entender o que está acontecendo, entender esse quebrantamento, para que a gente possa olhar para dentro de nós e vermos quão miserável homem que somos, como diz o apóstolo Paulo.
Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal quando eu vejo, já fiz. Somos falhos, somos imperfeitos. É por isso que a palavra de Deus diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há festa tem oba-oba, brincadeira, bebida e dança, aquela coisa toda. Mas na casa onde há luto, a gente vê verdadeiramente quem nós somos. A gente reconhece os nossos limites, a gente reconhece as nossas fragilidades, a gente reconhece que independente daquilo que temos em bens materiais, não importa, um dia nós estaremos tal qual aquela pessoa que está deitada lá naquele caixão, mortinho da Silva. E aí a gente vai ter que ir diante do tribunal de Deus para prestar conta de tudo que fizemos aqui. Na casa onde há luto, a gente reconhece o quão pequeno nós somos e o quanto nós precisamos e dependemos de Deus. E às vezes a gente tem que se isolar para poder meditar e refletir sobre essas coisas. E essa é uma das lições que a Águia nos ensina. Agora, outra lição, a terceira coisa que a águia faz: é arrancar suas penas velhas. A águia, ao chegar ao cume do penhasco, começa a arrancar com o bico uma a uma de suas penas. Alguém já tentou tirar um pelozinho com a mão? Pelozinho, né? É legal, é bom, né? Já pensou se pegar assim na sua barba e começar a tirar uma por uma? A águia, ela vai tirar as penas uma por uma, irmãos. É uma coisa dolorosa. E ela fica peladinha, que nem aquele frango que você cozinha lá na tua casa. É assim que ela fica sem nenhuma pena, porque aquela pena já está pesada, já está encebada, ela não consegue mais voar direito com aquela pena. Ela sabe que se ela ficar com aquela pena ali, ela vai morrer. É que nem a gente ficar todo encebado do pecado e rolando no pecado para lá, rolando para cá, a gente sabe que a gente vai morrer. Porque a palavra de Deus diz que é caminho que o homem parece ser bom, mas o seu fim, seu caminho de morte. E aí a águia tira a pena, assim como nós precisamos tirar os nossos pecados, os nossos maus hábitos, os nossos enroscos, aquilo que nos atrapalha estar em perfeita comunhão com Deus. E ela tira tudo e fica sem nenhuma pena. Mas o lindo de tudo é que depois que ela tira essas penas, o seu corpo vai ficando desfigurado, à medida que ela aplica, né, isso tudo, à medida que ela arranca as suas penas. Não poupa a si mesmo da dor intensa. As penas são todas arrancadas, seu corpo vai ficando desfigurado. À medida que ela aplica os seus golpes severos, sua medida é drástica, sua postura é radical. Não há restauração sem reformas antes de edificar e construir. É preciso derrubar e demolir antes da renovação. Vem o despojamento. Antes do avivamento vem o quebrantamento. Não há avivamento sem quebrantamento. Não há. Não há renovação sem a gente cair em si e ver que realmente existem coisas que precisam ser reformadas, restauradas, como a nossa casa lá, que já está com o reboco todo arrebentado, e a gente sabe que precisa arrancar aquilo dali para botar um reboco novo. E arrancar dói, né? Dói no bolso, que você tem que comprar um material, você tem que pagar um pedreiro, né? E na nossa vida também dói, na águia também. Mas ela ainda tem outra coisa muito importante para nos ensinar. Depois que acaba de arrancar todas as penas, né? Sua aparência fica completamente desfigurada. Contudo, depois de alguns dias, começa a nascer penas novas, lindas, fortes, e ela se renova. Tudo se faz novo. Ela ganha uma nova aparência. Tudo é restaurado.
Mas uma quarta lição que ela nos dá é que a águia, ela percebe que o seu bico já não dá nem para comer direito, porque ele vai crescendo, vai ficando envergado, né? O bico da águia vai crescendo e vai envergando, ela não está conseguindo comer direito. E aí o que ela faz? Ela começa a bater com o bico na pedra, e bater, e arranhar o bico. Já alguém que já bateu com a cabeça na parede? Não, na rocha, não. Não faz isso não. A águia faz porque é águia. Ela faz porque é águia. E ela vai batendo o bico, até que aquele bico vai amolecendo, até que ele sai, solta da carne. E ela fica sem bico nenhum, completamente desfigurada, uma dor terrível. Mas ela sabe que se ela não fizer isso, ela morre, porque ela não vai poder comer. E ela tem que fazer, ou é morrer. E da mesma forma, ou a gente se quebranta diante de Deus, ou então a gente morre espiritualmente. E a palavra de Deus diz isso de forma bem clara: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para o nosso eu, para a nossa própria vontade, para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Queridos, isso é tremendo. Precisamos verdadeiramente morrer para nós mesmos, porque a nossa vontade é fazer a vontade do mundo, da carne, das coisas que o mundo oferece. Mas ela nos deixa essa lição. Mas depois de ficar totalmente desfigurada, dias depois, o bico começa a crescer novamente. Um bico novo, um bico forte como aço. E ela começa a ver que valeu a pena todo aquele sacrifício, valeu a pena toda aquela dor, valeu a pena todo aquele sofrimento. A quinta coisa que a águia faz é bater com as suas garras na rocha. Ela sabe que a garra dela precisa para poder pegar os animais, né? E segurar eles bem forte, mas conforme a garra vai crescendo, ela vai envergando também, que nem o bico, e vai ficando ali sem utilidade. Ela começa a bater com as garras, com as unhas grandes dela, começa a bater até arrancar todas as unhas. E da mesma forma que o bico, que a pena, aquela unha novamente volta a crescer, e ela começa a ser renovada. E após um processo de autoflagelação e quebrantamento, as garras começam a brotar com toda a pujança e vigor, fortes como ferro. Agora, renovada, revitalizada, ela desce das alturas para dar continuidade à sua vida e às suas atividades. Agora renovada, pena nova, bico novo, garra nova, ela vem para o voo altaneiro. E agora sim, estou aqui, eis-me aqui. Começa novamente um novo ciclo de vida, a viver intensamente, cumprindo o propósito para o qual Deus a criou. Deus quer que você seja renovado para cumprir o propósito. E o propósito de Deus para a sua vida é que você viva para o louvor e para a glória dele. Você crê nisso? Amém. Diga para o teu irmão: Deus quer que você seja renovado para que você cumpra o propósito que ele tem para a sua vida. E agora, caminhando para o fim, uma das características mais interessantes da águia é o seu cuidado com os seus filhotes. Cuidado com os seus filhotes. E eu vou encerrar aqui. Pai, mãe, preste bastante atenção nisso. A águia, quando os filhotes já estão crescidos, ela começa a voar em volta do seu ninho para dar o exemplo.
começa a voar para os filhotes verem como é que se voa, como é que bate a asa, como é que plana, começa a voar para dar o exemplo. Pai e mãe, só existe uma maneira de criar filhos, uma maneira, é através do exemplo. Não existe outra maneira. Não entra nessa história de que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, que isso não cola. Não dá certo. Aquele pai que diz para o filho, você não deve fumar não, mas está lá com o cigarrão entre os dedos lá fumando. Esse filho vai fumar. Ao pai que diz para o filho, não bebe não, mas está lá com um copo de cerveja bebendo. Meu irmão, você pode dizer 1 milhão de vezes para não beber, se você está bebendo, ele vai beber. Vai seguir o teu exemplo. Então, a águia ela circula e vai dando exemplo. Mas quando ela vê que esse exemplo não está resolvendo, que os filhotes não estão pulando do ninho para tentar voar, aí ela vai lá e ela começa no ninho a tirar as penas que estão ali, né? Ela faz lá aquele ninho bem acolchoado, né? Com muito conforto. Ela começa a tirar o conforto, começa a tirar as penas, tirar aquilo que protege os filhos, e por baixo está cheio de graveto, cheio de espinho, que ela não é boba. Ela fala, eu vou precisar de espinho, lá na frente vou precisar de você, espinho, né? E aí ela vai tirando e fica só os espinhos. E aí tem alguns que começam espeta daqui, espeta dali. Aí tem alguns que já vão seguir o exemplo. Mas sempre tem aqueles que mesmo com espinho arrumam um jeitinho de escorar o espinho de lado assim e continua ali porque não quer sair da mamata, né? Não quer perder o conforto. E aí, o que a bendita da águia faz? Ela pega a criança com as garras e começa a subir, e lá em cima ela agora eu lá. E o bichinho vem, vou cair, e a mãe vem por baixo, né? Pega ali, aí vai, sobe de novo, sobe bem lá alto e tal, agora vai, tu joga, e o bichinho vem, mamãe, socorro, e a águia vem, relaxa, olha, vamos aprender, e sobe e joga até que, sei lá quantas vezes, até que o bichinho começa a aprender, e daqui a pouco bate as asas e começa a voar e fala, agora sim, agora sim, porque, irmãos, a superproteção nunca ajudou filho nenhum a crescer na vida. A gente tem que ensinar eles a pescar, ensinar eles a voar. E os nossos filhos nasceram para voar. E muitas vezes nós estamos prendendo eles pelo pé, porque não faz isso, não faz aquilo, mediu disso, mediu daquilo. E a criança não cresce, a criança não evolui, a criança não sobe. Por quê? Porque a gente não acredita que ele tem potencial. E você, pai e mãe, tem que acreditar que o seu filho tem potencial, um grande potencial. E que ele pode voar. Muitas vezes mais alto ainda do que você. Mas nós temos um poder tremendo que às vezes nós mesmos ignoramos. Nós temos o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. E a palavra, aquilo que você fala acerca do seu filho é muito importante. Eu já passei a chamar o meu filho de águia, né? Águia, eu não chamo nem mais de Júnior, é águia para lá, águia para cá, vem cá, águia, né? É águia, você tem que entender que você tem o poder de abençoar. Se você não acreditar no potencial que o teu filho, que a tua filha tem, quem é que vai acreditar? Você é pai, você é mãe. Então nós temos que crer. Se eles não estão crendo, nós temos que crer por eles. Entendeu? Júlio César, você é águia, Júlio César. Amém? Amém ou não amém? Falou muito baixo, né? Rodrigo, perdão. Rodrigo, você é águia. Amém? Glória a Deus, né?
Deus é bom o tempo todo, até quando a gente erra, Deus é bom, né? Mas o Rodrigo esteve aqui comigo ontem, irmãos, e trabalhou duro, né? Eu encontrei com ele no caminho. Pastor, o senhor vai para onde? Eu estou indo para a igreja ali. Está precisando de ajuda? Estou. Então vou lá. Eu vou ali, dar um recado e já volto. Veio e passou a tarde toda, trabalhou muito, uma águia. Me ajudou muito aqui na igreja. O garoto lá, o Rodrigo vai lá, faz isso, compra lá um pão, pega lá um café na Jurema. E ele nunca diz não. Rapaz, você é fantástico, cara. Você é fora de série. Que Deus conserve e preserve você da forma que você é e que melhore cada vez mais, porque Deus ele tem esse poder de nos aperfeiçoar, né? Ele tem esse poder de nos aperfeiçoar. Então é maravilhoso. Cara, não tem coisa melhor para um líder do que você ter do seu lado uma pessoa que você fala e ela obedece, você manda e ela... Gente, isso é maravilhoso. Cara, como que ele me ajudou? Só o tempo que você perde de descer lá de cima da escada para vir cá embaixo pegar uma ferramenta. Se você tem alguém do teu lado, pega a ferramenta tal para mim que pegou, você já está te ajudando. Não precisa fazer grandes coisas não. Mas ele sempre ia além. E estava ali comigo, ao mesmo tempo estava coordenando o ensaio aqui do Arque Vida. Então, né? Multitarefas. E assim, igual a ele, temos muitos outros aqui com um potencial enorme, grande, tremendo, maravilhoso, que Deus quer usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus fazer através de você, porque Ele tem coisas maiores e melhores ainda. Deixa esse lindo do 2020 vir em nós, né? Faz que nem o jogador lá de futebol, não vou falar o nome, que com certeza vai sair um do Flamengo, aí faz que aí não vão gostar, mas que jogador de futebol que deixa a bola vir, mata no peito, né, bota no chão e sai jogando. Deixa esse 2020 vir, Ailton, né? Ailton já vem na ponta da língua o nome do jogador para falar, mas ele segurou, né? Segurou. Mas deixa 2020 vir. Mas não entra nele sozinho, não. Entra com o Senhor, entra com Deus. Entra com Deus, com o Espírito Santo, com a Trindade Santa. Entra e ó, eu não abro mão, vamos entrar junto aqui. Mão dada aqui, junto aqui, e vamos entrar. E deixa Deus dirigir a tua vida, e você será muito feliz. Deixa Deus ser a tua esperança. Deixa Deus agir sobrenaturalmente na sua vida. Já vou pular um bocado de coisa aqui e vou para o final. 2020, queridos, para mim, para você, para ti, para a Terceira Igreja Batista em Pilar, é um ano águia. Por quê? Aí vem a pergunta e a gente tem que explicar. Porque é o ano de praticarmos a fé através da leitura da palavra de Deus, através da meditação. É o ano de firmarmos a nossa esperança em Deus, ter Deus como a nossa esperança. É o ano de amar cada vez mais intensamente a Deus e também ao nosso próximo, porque desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas também é um ano de quebrantamento e renovação. Mas não deixe que Deus te quebre, quebrante-se você diante de Deus. Deixa Deus renovar a tua vida, se humilhe. A palavra de Deus diz: humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ele quer exaltar você, você crê nisso? Você quer ser exaltado por Deus? Então quebrante-se diante de Deus, humilhe-se diante dEle, não tenha vergonha de dobrar o seu joelho diante do altar de Deus, não tenha vergonha de buscar a Ele. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje é tempo, é o último domingo do ano, é tempo de se quebrantar diante de Deus, é tempo de propósito.
fazer um propósito diante de Deus. Senhor, eu quero que o ano de 2020 seja o melhor ano da minha vida. Eu quero que o ano de 2020 seja um ano águia para mim. Um ano em que eu veja a manifestação do teu poder. Quem que é isso na sua vida? Levanta a mão. Amém? Eu quero convidar você, vem aqui na frente no altar do Senhor Jesus. Vem aqui. Se você quer isso para a sua vida, só quem quer, quem não quer, pode ficar aí. Pode ficar aí. É só para quem quer. Muitos querem, mas não podem. Muitos podem, mas não querem. Nós queremos e podemos, e por isso damos graças a Deus. Pode vir, corajosamente, confiando, quebrante-se diante do altar de Deus. É para a glória de Deus, 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 é para a glória de Deus. Aqueles que puderem, só aqueles que puderem, eu sei que tem gente aí que não pode se ajoelhar, mas aqueles que puderem e quiserem também, porque se não quiser também não precisa, mesmo podendo, se você não quiser não precisa. Vamos nos ajoelhar diante do altar de Deus. Aqueles que puderem e quiserem, eu vou me ajoelhar aqui diante de Deus. É diante de Deus, não é diante do homem. Aqueles que puderem e quiserem. Quem não puder e não quiser também não precisa. Mas aqueles que puderem e quiserem se ajoelhem diante do altar de Deus. Paizinho querido, estamos findando mais um ano. Um ano em que vimos a manifestação da Tua glória e do Teu poder na nossa vida. Um ano que vimos a manifestação da Tua glória e do Teu poder no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Um ano também, ó Deus, que passamos por lutas, por dificuldades, por provações. Um ano em que as enfermidades vieram, as dores vieram, as lutas vieram, as adversidades vieram sim, mas todas elas foram vencidas na força e no poder do Teu Espírito. E nós queremos, ó Deus, ao findar este ano, neste último domingo do ano, Te agradecer. Te agradecer por tudo que Tu tens feito, Te agradecer pelas lutas, pelas dificuldades, Te agradecer pelo desemprego, Te agradecer, ó Deus, pelas enfermidades, Te agradecer, ó Deus, pelos carros que quebraram, Te agradecer pelo desemprego, Te agradecer pela crise, porque no meio de todas essas coisas que nós vemos oportunidade de crescimento, porque o avivamento ele nunca vem antes do que o quebrantamento, e se o quebrantamento aconteceu na nossa vida, é porque o avivamento está às portas, porque a vitória está às portas. Por isso, Senhor, Te louvamos, Te adoramos, Te glorificamos e Te agradecemos. E queremos, ó Deus, neste momento, profetizar que 2020 será o melhor ano da nossa vida. Queremos profetizar que entraremos 2020 lado a lado, ombro a ombro contigo. Não estamos só, o Teu Espírito está conosco. Pai, Tu estás presente. Filho, Tu está ao nosso lado. Nós temos a Ti e ainda temos os anjos que acampam ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal e de todo perigo. Por isso entramos com coragem em 2020, entramos com ousadia, entramos sabendo e tendo a convicção que somos não apenas vencedores, mas somos mais, muito mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus. Jesus, Te glorificamos, Jesus, Te adoramos, Jesus, Te exaltamos. Espírito Santo, Tu é bem-vindo aqui no meio de nós, continua agindo no meio de nós. Pai Santo, nós Te glorificamos. Recebe nesta noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A oração que fazemos profetizando vitória e bênção para a vida de cada um dos Teus servos, em nome de Jesus, amém. O povo de Deus disse, amém. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Dê um abraço apertado na tua irmã, na tua irmã.